O drama da Pense Gelado é ser especialista em uma área que ninguém liga pro especialista. Oi, gente, eu gostaria de falar hoje sobre a diva Pense Gelado, Madame Frost, Think Frost, que inaugurou uma nova forma de se olhar para geladinhos gourmet. Ela faz críticas sobre a maneira como as pessoas produzem geladinhos gourmet e postam seus vídeos mostrando ali sua produção, né? E ela realmente leva isso a sério e não há problema nenhum nisso, ok? Ela é famosa pela sensacional frase "tem muito achismo na área de geladinho gourmet". Mas a emergência dela enquanto figura pública de internet, que aparece meteoricamente logo desaparece, esse tipo de figura, é interessante de ser observada principalmente porque ela se transformou em um meme, justamente pelo cinismo que as pessoas têm em torno do fato dela ser especialista em geladinho gourmet. Ao mesmo tempo, em vários vídeos, há a acusação dela ser uma caga-regrinha, e eu acho que tudo isso pode ser visto de um jeito que a gente vai entender a situação, mas também entender um pouco de sociologia e entender um pouco desses memes que aparecem na internet. Como esse é o quadro Contraponto, eu vou utilizar como base aqui alguns conceitos, vou falar com vocês, né? E vou inserir um ponto ali, um ponto aqui, pra gente conseguir entender a situação e vamos junto. Oi, tudo bom? Eu sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pelo Unifesp e aqui eu falo de análise do discurso e teoria social. Inicialmente eu vou mostrar um vídeo dela para você entender o contexto geral da coisa. Gente, dá pra chamar isso de base cremosa? Bora lá, gente. Veja esse vídeo comigo. Olá, pessoal. Venho mostrar a todos vocês a cremosidade do meu geladinho gourmet. Essa base é a de morango. Essa outra base é a de chocolate meio amargo. E a próxima base é de leite ninho. E a queridinha aqui, base de maracujá. Essas são apenas alguns sabores. Olha a cremosidade. Não dá, né, gente? Olha essa textura. A galera do geladinho quer ver essa base grossa. Ai, como está cremosa. Gente, isso aí nada mais é que a base pedindo socorro, como sempre. Só que agora, o excesso aí é emulsificante, gente. Quanto essa garota pôs de emulsificante aí? 100 gramas? Só pode. É uma quantidade exagerada para que tenha isso daí, chamar essa maçaroca doce de cremosidade, gente, pelo amor de Deus. É demais, Mano, a textura, excesso de emulsificante. As cores, então, medonho. Meu Deus do céu. A de morango, eu jurava que era pirulito. A de chocolate, cinza. Gente, chocolate tá anêmico, né? Há de convir comigo que... Isso porque é meio amargo, né? Deveria ser mais escurinho ainda. Totalmente anêmico. E o ninho? Olhando assim na impressão, é uma cor. A cor, não se engane. É fior de latte, que é branco. Não ninho. Agora, a única corzinha aí que me convenceu foi a de maracujá. Tá com uma corzinha aí, aparentemente, né? Mais ou menos, as sementinhas aí, disfarçando que é aí natural. Mas, gente, isso aí eu fico imaginando caindo no estômago. Buf! O peso que vai estar ali dentro do estômago, gente. Se eu comer essa maçaroca aí na hora, eu coloco pra fora, gente. Inaceitável. Isso aí não é cremosidade. Isso aí é excesso de emulsificante com sabor de nada. Essa é a tradução perfeita para esse tipo de produto. Falem aqui para mim se isso é cremosidade. Isso é cremosidade? Pense Gelado se transformou em um meme por ser especialista em uma área que ninguém liga. Não existem instituições de controle de qualidade de geladinho gourmet, não existem periódicos da área, específicos da área, não há congressos sobre esse tipo específico de produto, não há cursos de pós-graduação estrito sensu, linhas de pesquisa, programas de pós-graduação, não há títulos específicos que simbolizam a especialização do produtor de geladinho gourmet. Basicamente, não se trata de uma área nesse sentido. O que eu quero dizer aqui é que geladinho gourmet não é uma área com certa autonomia, com regras próprias, com controle interno. Geladinho gourmet é literalmente um produto popular específico. Pierre Bourdieu, sociólogo francês, vai dizer que não existe isso de sociedade, essa coisa abstrata, geral. O que existem são campos sociais em que os diferentes sujeitos
sujeitos circulam e participam. E eu vou falar rapidamente aqui sobre isso, né? O campo social é um espaço estruturado de posições em que cada sujeito ocupa uma posição e tem suas possibilidades limitadas a essa posição específica. Por exemplo, no campo acadêmico, você tem um pesquisador docente que acabou de passar no concurso, ainda não tem um grupo de estudos para coordenar, ainda está iniciando sua produção científica relevante e, ao mesmo tempo, vai ter nesse mesmo campo o outro pesquisador docente que já tem pesquisas reconhecidas, que já é visto como cientista, que propôs um modelo científico para explicar um fenômeno com relevância, que já está estabelecido e que, ao mesmo tempo, ocupa uma posição nas instituições de fomento em que pode decidir quais pesquisas serão beneficiadas e quais não serão. Por exemplo, essas duas pessoas, elas podem ser super gente fina, super boas e éticas, mas o que define suas possibilidades no campo acadêmico é a posição que elas ocupam, a de pesquisador iniciante e a de pesquisador consagrado. E é interessante porque, assim, para o Bourdieu, todo o campo social ele tem uma doxa, ou seja, tem um conjunto de regras e funcionamentos que não precisam ser explícitos. É um senso comum que vem antes do senso comum, que dá base para que o próprio campo funcione. É algo que não é questionado porque não está nem no nível do questionamento. Por exemplo, na academia, no interior dela, ninguém questiona que os avanços da pesquisa são relevantes para o desenvolvimento da sociedade. Ninguém questiona que uma sociedade deve ser embasada, né, em pesquisa, em ciência, em produção de conhecimento e por aí vai. Ninguém questiona que é necessário também passar pelas diferentes etapas da pesquisa até chegar numa posição de destaque, até ser visto de um jeito mais sério. Ninguém questiona as próprias divisões entre ciência aplicada e ciência de base, e esse é um jogo que deve ser jogado, é assim que funciona a coisa. E esse jogo, ele não é simplesmente um jogo que é jogado de um jeito cínico. A pessoa que é cínica, ela não dura muito tempo dentro do campo universitário. Existe uma ilusão de que o jogo vale a pena de ser jogado, e é o que Bourdieu chama de illusio. Essa ilusão não é uma enganação, mas é um feitiço, mais ou menos. É o fato de que o sujeito que está no interior do campo, ele sabe implicitamente que o jogo vale a pena, que o jogo precisa ser jogado porque jogá-lo é realmente relevante. Simboliza o fato do sujeito estar dentro e integrado ao campo social, de já ter incorporado as regras dessa doxa. Essa incorporação das regras acaba se transformando em maneiras de ser, em jeitos de ser, em jeitos de se comportar, de agir, de interpretar as coisas que acontecem dentro do campus. Essas maneiras de agir e interpretar são aquilo que a gente chama de hábitos, um sistema de disposições práticas que colocam o sujeito adequadamente no interior do campo. É a partir do hábitos que é possível a própria disputa dentro do campo, para ver qual teoria é a melhor, qual maneira de se entender o que é produção científica a melhor e por aí vai. E por fim, o campo ele é guiado por uma lei geral, e é uma lei que geralmente é explícita a partir de uma tautologia, né? Por exemplo, no campo artístico, a arte pela arte é a lei geral. No campo dos negócios, a gente poderia colocar amigos, negócios à parte. E na medida em que negócios são negócios. E no campo acadêmico, ciência pela ciência. Ou seja, a lei geral do campo ela representa a própria autonomia existente e sempre desejada no interior do próprio campo. A produção científica que busca a melhor explicação, o melhor modelo teórico, a melhor descoberta, etc, etc. Mas não busca atender interesses de outras áreas. É por isso, por exemplo, que as pesquisas financiadas por fundos privados que buscam comprovar determinados pontos que favorecem ao interesse privado são imensamente rechaçadas e precisam ser escondidas geralmente, né? Você precisa criar todo um papo para poder publicar uma pesquisa que está sendo financiada pela indústria do tabaco, por exemplo, para dizer que o tabaco não faz tão mal assim. Porque esse tipo de coisa não é ciência pela ciência. Isso é uma ciência submetida a um interesse outro que não o dela própria. E por que eu tô dizendo isso tudo? Eu tô dizendo isso tudo porque Geladinho Gourmet não é um campo social. Não tem toda essa estrutura montada, todas essas características postas, toda essa estruturação e etc. O cinismo que torna a Pense Gelado em meme está, mesmo que inconscientemente, fundado na falta de importância de uma rigorosidade em cima dos geladinhos gourmet. E aqui vale outra coisa. Geladinho é o tipo de produto que faz parte daquela gama de produtos que funcionam muitas vezes como renda
extra. O tipo de produto artesanal que a classe trabalhadora e suas camadas mais baixas utilizam como uma maneira de gerar renda para casa. Apesar da gente viver num sistema capitalista, quando se trata desse tipo de produto, em muitos momentos o que importa não é a mercadoria, não é o produto. A lógica não é a da qualidade, por exemplo, não é a da oferta e da demanda, por exemplo, não é aquela do melhor produto que ganha espaço no mercado e destrói os concorrentes, mas a lógica que mais é relevante é a da solidariedade cristã. É a lógica do comprar para ajudar. Não vou reclamar porque é para ajudar, tipo isso. É uma lógica que mantém certa distância com a forma mercadoria no momento da interação entre vendedor e comprador. O que faz a intermediação entre a compra e a venda pode até ser o dinheiro, mas a dinâmica em que o dinheiro é participante não é uma dinâmica meramente comercial, desumanizada, mas é uma lógica em que a solidariedade cristã entra em jogo e, no fundo, comprar o produto que gera renda extra é comprar um produto que vai ajudar alguém a pagar suas contas. E perceba, isso não é um elogio, tá? É simplesmente eu tentando descrever essa dinâmica. Nesse sentido, nesse tipo de relação, a rigorosidade de fato é muito mal vista e acaba parecendo ser uma cagação de regrinha, por mais que ela esteja, a Pense Gelado, correta em seus apontamentos, por mais que a preocupação da Pense Gelado seja justa e extremamente correta. É nesse sentido que muitas vezes ela tende a ser considerada como uma caga-regrinha ao pegar vídeos de produtoras de geladinho que fazem o produto na cozinha de casa, claramente sem os equipamentos mais adequados possíveis, sem uma higiene industrial, etc, etc, sem uma organização adequada, claramente num contexto caseirão de produção. O drama da Pense Gelado, assim, é ser especialista, fria e calculista numa área que é definida muito mais pela renda extra, pela calorosidade da solidariedade do que exatamente pela produção de mercadorias ou pela qualidade. E aí vem uma dupla situação. Se transformar cinicamente em meme por aqueles que veem nela um carisma específico, e 2, ser avaliada como caga-regrinha por aqueles que percebem que ela está furando a lógica da solidariedade, a lógica da ajuda, a lógica que ultrapassa a mera transação comercial. E eu acho que tem um terceiro ponto aqui, e em contextos diferentes, a Pense Gelado se transformou em um meme cinicamente absorvido pela internet da mesma maneira que, em contextos muito diferentes, de maneiras diferentes, mas relativas, homólogas, da mesma maneira que um Rodrigo apresentador, da mesma maneira que um Edinaldo Pereira, da mesma maneira que o Manuel Gomes, da mesma maneira que lá atrás o Charles Henrique Pédia ou o Zina. Percebe, eu não estou comparando essas personalidades, mas sim o cinismo de absorvê-las com uma certa condescendência e transformá-las em piada e manter a situação delas de ser piada com certa condescendência. Tula Luana, Inês Brasil, Valéria Almeida, e que é muito parecido, essa relação de cinismo, né? Esse cinismo, ele é muito parecido também com aquilo que aconteceu com o pagode dentro dos públicos de rock de São Paulo na década passada e retrasada, em que baladas de rock tocavam de uma maneira cínica e irônica pagode no meio do rolê. E de uma maneira cínica e irônica você tinha o roqueirinho curtindo um pagode, curtindo com aspas, cinicamente, ironicamente, curtindo ali um Didier. E é claro que quando eu falo aqui cinicamente, ironicamente, né, quando eu tô descrevendo ao longo do vídeo esse cinismo, eu não tô dizendo que tem a pessoa no seu íntimo é uma pessoa cínica, não é sobre isso, né? Mas eu tô falando desse movimento que faz com que se transforme nesse meme e gere uma relação muito específica que não é uma mera relação de identificação ou de consumo, mas que passa por um cinismo, por uma ironia específica. Tudo bem, minha gente? Compartilha esse vídeo, se inscreve no Colunas Tortas e um beijo pra você.